E o mercado todo está derretendo nesse exato momento, não só de criptomoedas, mas mercados globais. O dólar está disparando. Tudo isso depois da FONC que aconteceu na tarde dessa quarta-feira, com as falas do presidente do Banco Central, Jerome Powell. Segundo ele mesmo, 2025 vai ser um ano complicado para o corte na taxa de juros, e isso está indo contra as narrativas esperadas pelos mercados ao longo desse ano. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te falar tudo o que você precisa saber e qual estratégia seguir agora que a gente teve essa virada de cenário, logo depois da vinheta. Pessoal, videozinho improvisado aqui para te falar de tudo que você precisa saber, então não esquece aí de deixar o like, isso é muito importante, verifica a sua inscrição aqui no canal, esse já é o terceiro ou quarto conteúdo que eu posto aqui no canal hoje, então para você ficar por dentro de tudo, verifica que você realmente está inscrito para receber todas as notificações, ativa o sininho e dá uma olhada nisso aqui, criptomoedas derretendo, tá? Bitcoin caindo 5%, Ethereum caindo 5%, XRP aí caindo 8,58%, Solana também despencando. Ai, Arthur, mas o bear market 5% não é nada de queda. A gente não está no bear market. A gente está no bull market, 5% de queda em um dia é algo que a gente não vê há bastante tempo. Então, sim, isso é uma queda fora da curva, isso é uma queda que assusta algumas pessoas, mas conforme a gente vem aí comentando, era algo que já era de se esperar. Mas antes da gente passar aqui no gráfico, né, essa queda ela não está restrita apenas ao mercado cripto. Com as falas do presidente do Banco Central americano, os mercados em geral estão caindo. Apple caindo 2%, Nvidia, Microsoft, Google, Tesla caindo 8%, Amazon caindo 4%, Meta caindo 3%. Então dá para ver, né, que para o mercado de ação, uma ação cair 4%, 3%, 8% é realmente muita coisa. Então não só o Bitcoin está caindo, o real brasileiro está desvalorizando frente ao dólar, mas agora com a queda na taxa de juros do Banco Central, ativos globais começaram a se performar mal. Por quê? Que corte na taxa de juros é uma coisa boa para o mercado? Sim, e o corte na taxa de juros já estava precificado. Uma coisa que eu venho comentando aqui no canal com vocês é que o importante não era o corte na taxa de juros, e sim o que o Jerome Powell iria falar. E durante essa coletiva, o Powell disse que ele quer mais progresso na inflação antes de novos cortes. Então ele está com medo de cortar a taxa de juros e que a inflação volte a subir e, consequentemente, isso foi contra o que a maior parte das pessoas esperavam. Então essa queda que a gente está vendo agora é simplesmente uma precificação do que as pessoas vão esperar para o ano de 2025. Se você pegar minha live de hoje mais cedo, ou então os vídeos que eu posto aqui no canal ao longo das últimas semanas, você vai ver que ao longo do ano de 2025, a maior probabilidade era que a gente visse aí coisa de 3 cortes na taxa de juros. E agora eles estão apenas acreditando em um corte que talvez aconteça em maio do ano que vem, tá? E além do mais, a gente precisa também comparar que hoje não foi apenas divulgado a taxa de juros, e sim as projeções para o ano de 2025, 26, 27 e também para um período maior. E a gente tem que a taxa de juros agora, atual, ela está dentro da meta, né? 4,4%. Hoje ela está operando entre 4,5% e 4,75%. Então, assim, está mais ou menos dentro do que o Banco Central estava esperando, certo? Porém, para o final do ano de 2025, eles esperam a taxa em 3,9%. Né? Para o final do ano de 2026, 3,4%, 3,1% para o final de 2027 e para o longo prazo, 3,0%. E quando a gente compara com o que o Banco Central esperava em setembro desse ano, a gente vê que a realidade mudou. De fato, eles queriam terminar 2024 aí com uma taxa-alvo em 4,4%, a gente está terminando aí em 4,5%, 4,6%, então ainda um pouquinho acima das expectativas, mas que já era algo esperado pelo mercado. Porém, para 2025, em setembro, isso é, 3 meses atrás, o Banco Central ele esperava que a taxa de juros ia estar operando em 3,4%, agora ele espera em 3,9%. Em 2026, ele espera 2,9%, agora ele está esperando 2,4%. 2027, 2,9% e no longo prazo 2,9%, ou seja, ele queria chegar na meta da taxa de juros de 2,9% já no ano de 2026. Porém, o que ele espera agora
é só no longo prazo, daqui a 4 anos, conseguir chegar próximo a 3,0, ainda acima da meta da taxa de juros que ele tinha inicialmente no ano de 2024. E tudo isso está acontecendo por conta que a inflação deu uma piorada aí nos últimos meses, né? Então a gente viu que a inflação estava vindo bem abaixo das expectativas e de repente ela começou a vir perto das expectativas. E mais recentemente, no começo desse mês de dezembro, ela veio um pouquinho acima das expectativas, mas algo que já preocupava o mercado. Dados que a gente conseguiu ver pelo CPI dos Estados Unidos, pelo PCE dos Estados Unidos, pelo IPP. E nessa sexta-feira a gente vai ter a divulgação de mais um PCE referente ao mês de novembro, certo? E a gente fez uma live aqui falando que talvez isso aqui não seria tão importante, porque a gente já ia ter a taxa-alvo aqui de fundos, ia depender do que o Banco Central ia falar. E como o foco agora do Banco Central é a inflação, a gente volta a ficar de olho e dar mais relevância em índices de inflação. Então, sexta-feira, 10h30, a gente vai ter os núcleos do PCE, juntamente com as suas projeções. E para a gente conseguir ver um cenário melhor aqui no mercado, seria ideal que esses índices viessem dentro ou até abaixo das projeções, tá? Se vierem acima, o mercado ele vai sangrar. Com isso, o Bitcoin ele voltou aqui próximo aos 100 mil dólares, né? 100.900 dólares. Igual a gente havia comentado, enquanto a gente não superasse os 100 mil, não visse um volume no rompimento aqui, provavelmente a gente ia continuar dentro dessa figura de consolidação, que é um canal ascendente, e o mercado ele já vinha demonstrando uma certa fraqueza. O Bitcoin vinha rompendo topos sem continuidade, o volume vinha diminuindo. A gente via também muita pressão vendedora dentro das corretoras, né? A gente mostrava isso aqui na live, o tanto de gente que queria vender Bitcoin. E agora, com essa queda, a gente segue dentro da maior probabilidade, que é esse canal, essa cunha ascendente. Canais ascendentes geralmente rompem para baixo. Muito importante ressaltar que long short ratio voltou acima de 1. Temos muitas pessoas nesse exato momento que elas estão compradas no mercado, elas estão acreditando que o Bitcoin vai subir e isso injeta liquidez para caso aconteça uma queda, o Bitcoin caia. Além do mais, a gente ainda tem bastante liquidez aqui abaixo dos 100 mil dólares. Se a gente puxar aqui o gráfico de uma semana, a gente vê que os pontos onde a gente tem maior liquidez é a região entre os 100 e os 97, 98 mil dólares no curto prazo. Então, não duvidaria nada dessa queda continuar. A gente vê o mercado buscar liquidez abaixo dos 100k. Mas o principal ponto que a gente precisa ficar de olho e tomar cuidado é a liquidez que a gente tem abaixo dos 90 mil dólares, tá? Que foi onde muita gente abriu posição alavancada aqui nos últimos meses. Inclusive, essa super onda de liquidez próxima aos 100 não é nada comparado a que tem próximo aos 90 e aos 80 mil dólares, que é justamente o alvo desse canal ascendente, tá? Então, se a gente vê esse medo no mercado, essa incerteza, as ações continuarem caindo, o S&P 500, né? Deixa eu puxar o gráfico do S&P 500 aqui pra gente. Olha o que o S&P 500 fez hoje. 3%, cara. A gente não vê uma queda tão forte assim no S&P. Eu nem sei quando que a gente viu, tá? Sinceramente, eu não lembro quando que a gente teve uma queda tão forte no S&P 500 igual a que a gente teve hoje. E ao resto da semana a gente vai continuar precificando isso. Se vier inflação ruim, a gente vai continuar precificando isso. A gente vai manter a taxa de juros alta por mais tempo. Então, DXY começou a subir. O índice de força do dólar deu um tapa para cima, né? Tanto que o USD/BRL, o dólar, ele vai tender também a subir bastante nos próximos dias, já chegando próximo aos 6,30. E dessa vez, por fatores macroeconômicos. Então, se a gente continuar tendo um cenário macroeconômico indeciso ou ruim, de certa forma, é bem provável que o Bitcoin possa de fato romper essa figura de cunha descendente de cunha ascendente, e se ele romper essa cunha ascendente aqui, a gente vai ter a nossa grande e tão esperada oportunidade de compra. Lembra que a hora de comprar é quando o mercado está caindo, e quando o mercado está caindo, vai dar medo de comprar. As pessoas vão inventar várias narrativas para você não comprar e justificativas para o preço cair mais. Isso sempre acontece. Agora está falando de taxa de juros alta por mais tempo, depois vai falar que os Estados Unidos vai entrar em recessão, depois vai falar que vai ser uma recessão global, terceira guerra mundial, e com isso a gente acaba ficando com medo de entrar nas melhores oportunidades. Então a gente precisa ter uma estratégia clara e seguir essa estratégia. Qual que é a minha estratégia nesse exato momento? O Bitcoin começou a corrigir, o Bitcoin está dando indícios que essa queda pode continuar, então agora
é o momento da gente se preparar para começar a fazer compras. Se você é uma pessoa que não tem posição em Bitcoin, se você é uma pessoa que não tem posição em altcoins, às vezes quer comprar alguma altcoin porque está muito dolarizado, e a gente tem várias, né? O Ethereum, o XRP, Solana, todas essas são altcoins que continuam dentro dos seus padrões, são padrões de continuação aqui de curto prazo, certo? Que ainda não foram invalidados e que podem perfeitamente estar buscando um fundo ascendente e continuar essa alta. Então, Bitcoin chega ali próximo aos 100 mil dólares, capta aquela liquidez toda que a gente comentou aqui, né? Aqui no curto prazo. Deixa eu voltar aqui para o gráfico de uma semana. Bitcoin chega e capta toda essa liquidez aqui próximo aos 100 mil dólares, faz um fundo e começa a subir. Muito bem, você aproveitou para comprar Bitcoin e comprar altcoins numa região interessante, um suporte de curto prazo. Se o seu caso é igual ao meu, você já está posicionado em várias altcoins, olha só a minha carteira, eu estou posicionado em várias e várias altcoins, e você está com pouco caixa, mas você quer ser um pouquinho mais conservador, você quer ser um pouco mais exigente. Então você vai manter esse caixa para caso a gente veja uma queda mais intensa acontecer, você aproveitar essa região do Bitcoin entre os 90 e os 80 mil dólares para comprar Bitcoin e outras altcoins, aumentar a posição aqui na carteira, certo? Sabendo que o Bitcoin vai estar preenchendo aquele tanto de liquidez que ele tem ali abaixo dos 90 mil dólares, igual eu acabei de passar para você. E no mais, Bitcoin aqui acima dos 110, nesse exato momento eu acho bastante improvável face à queda que a gente teve no mercado de ações, na taxa de juros dos Estados Unidos, que está trazendo um certo medo para esse ano de 2025, né? Então, no fim das contas, se você é uma pessoa que não sabe muito bem como operar nesse momento, não operar também é operar. Você manter caixa, você aí ter uma estratégia mais conservadora, você deixa de perder. E nesses momentos, deixar de perder enquanto o mercado está sangrando, várias pessoas estão sendo liquidadas, é uma das melhores e mais sábias estratégias que você pode fazer. E lembre-se que a gente tem lives diariamente às 11h30 da manhã, então eu estou soltando um vídeo agora de noite, mas amanhã, na hora da live, a gente vai falar ainda mais sobre essa onda de liquidação, sobre o mercado que vai estar abrindo, né? Vai estar aberto amanhã, a gente vai ver uma nova precificação. Então não esquece de deixar o like, ativar o sininho, tá? E espero você aí nos próximos vídeos aqui nesse canal. Vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima noite. Valeu, galera. Falou!